queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar presente somente ali conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno ou uma aluna assíduo de nossa EBD. Estivemos na lição passada, que foi a lição de número 11, que tratemos sobre o título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Nós vemos sobre a narrativa de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, e aonde trabalhamos sobre um personagem bíblico chamado Pedro e também Cornélio, e os meios que Deus providenciou para que Cornélio e a sua casa fosse alcançada pela salvação, pela graça de Deus. Perceba que ali Deus mostrou uma visão a Cornélio, Deus mostrou uma visão a Pedro também, e na visão ele viu o anjo do Senhor. E o fato que nos chama a atenção é que Deus não ordenou que o anjo pregasse ali a Pedro, mas a Cornélio, o que traria salvação seria a mensagem, no caso de Pedro, para Cornélio. E isso nos traz muito a atenção, querido, porque muitos se prendem em visões, muitas pessoas se prendem em revelações, mas o poder de salvação que está na palavra do Senhor. Isto é muito importante, que quando Cornélio ali ouviu a palavra, por mais que ele era um homem influente, ele era um homem de uma boa índole, ele era um homem de caráter, era um centurião que cuida de 100 pessoas, fazia parte ali da corte italiana, uma pessoa notável, mas ele precisava ouvir através de Pedro uma mensagem que ia trazer salvação para a sua vida. Então, trabalhamos ali sobre quando o Pentecoste é derramado também sobre os gentios, com as mesmas características do que houve ali em Jerusalém. O ser cheio do Espírito Santo, o falar em novas línguas, né? E perceba que com o mesmo caráter, com o mesmo perfil do que houve no dia de Pentecoste, aconteceu ali na casa de Cornélio. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 12, qual tem sobre o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. E faz por bem, querido, relevante, porque na própria lição já vai falar que no dia 21 de setembro de 2025 comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, é importante, como no domingo passado enfatizamos sobre missão, a qual também vai ser dessa lição, o mesmo caráter, né? O mesmo conteúdo praticamente, mas
É importante o professor, é importante o pastor, se ele for professor, também enfatizar sobre a escola dominical, queridos, como que é a importância da EBD. A escola dominical, ela surgiu lá pelo século XIX para o século XX, queridos. E naquele século XIX ali, havia muitas indústrias. Até Karl Marx, né, que foi um filósofo, ele observou tudo aquilo ali, como que era o comportamento daquelas pessoas. O trabalho, como que era o capitalismo sobressaindo sobre as demais pessoas. E ele também observou, Karl Marx, as indústrias. Os adultos trabalhavam ali aproximadamente 16 horas. As mulheres trabalhavam cerca de 14 horas. As mulheres geralmente trabalhavam também no campo, viu? As mulheres não ficavam em casa, trabalhavam no campo. E quando surgiu as indústrias, as mulheres também trabalhavam na indústria. Então veja bem, as crianças trabalhavam aí entre 6 a 8 horas. Então a carga horária era muito extensa. Muito extensa. Já pensou trabalhar cerca de 16 horas? E as crianças também trabalhavam. As crianças também trabalhavam, mas em um número mais reduzido. E chegava-se o domingo à tarde, as crianças ficavam sem o que fazer. E muitas pessoas iam para a criminalidade e fazer coisa errada, né? Crime e outras coisas. E existia um jornalista que aos domingos até queria trabalhar, fazer suas publicações. E às vezes ele não conseguia ter assim uma paz ali na sua casa. E ele surgiu com a ideia. Quem foi esse? Esse que surgiu lá pelo final do século XIX, 18 para o 19, foi um homem chamado Roberto Heinz, que era esse jornalista. Ele foi sócio-evangelista. Mas por que sócio-evangelista? Porque ele fazia muito trabalho social também. Trabalho com crianças, trabalhando ali na educação e na formação dessas crianças. E através desse homem, ali na cidade de Gloucester, e também com a ajuda de John Wesley, Roberto Heinck e Sarah Carley, né, que já veio em Petrópolis, ali na região do Rio de Janeiro. Roberto Heinck foi esse o autor que trouxe a escola dominical ali, começando ali na Inglaterra. E depois chegou-se ao Brasil. E aí está até hoje. Mas, queridos, a escola dominical é a maior escola que nós temos. Não tem diploma, não tem certificado. Por quê? Porque não acaba, é um curso que não se conclui. O saudoso pastor Antônio Gilberto, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a igreja ensina enquanto evangeliza. Ensina enquanto também está evangelizando. Isso surgiu lá em 1780, né, na Inglaterra. Perceba que, olha a visão contemporânea de saudoso Antônio Gilberto. Ele também tem uma famosa frase, que a escola dominical é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. E aí, Karl Marx viu tudo isso aí. Ele então depois quis implantar o comunismo, que não é como nós temos hoje, que é por interesses pessoais. O comunismo veio com uma bagagem ideológica diferente dos cristãos. Então isso nós rejeitamos. Mas a princípio ele trabalhava, né, pelo alienamento e a exploração ali. E explorando no capitalismo. Foi aí que ele trouxe o comunismo. Mas o fato é que a escola dominical surgiu. Mas o ensino sempre teve na palavra.
Jesus sempre ensinou, trabalhava uma modalidade de ensino. Inclusive, em nossa igreja mesmo, há tempos atrás, queridos, muitos cursos de doutrina, de ensino, né, eram fechados as portas. Por quê? Porque o ensino era para os cristãos. Hoje nós sabemos que tem um público eclético, mas era somente para os cristãos. Por quê? Eles tinham-se a visão de que pregar o evangelho é para os crentes, ou seja, pregar o evangelho é para os não cristãos. Agora, o ensino é para os cristãos. Então, eles tinham essa mente. Isso é muito bom, isso é muito importante. E até os dias de hoje é importante isso. Mas alguém se levantou com uma nova modalidade, com a ideia nova de que a igreja também está evangelizando, enquanto está ensinando, que é o saudoso pastor Antônio Gilberto. Então é muito importante porque a escola dominical, queridos, enfatiza isso. Ela não é de parte da igreja, apenas de um grupo separado. Não, deve envolver-se toda a igreja. Toda a igreja deve ser envolvida na escola dominical e nós temos uma tristeza, porque boa parte da igreja ela não é envolvida na escola bíblica dominical. Muitas vezes falta de incentivo da liderança, falta de incentivo dos pastores, muitos alunos não têm desejo de aprender a palavra, porque a igreja é a cara do pastor. Então é importante, muitos nem sequer falam que vai ter escola dominical, queridos. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Nós vamos trabalhar hoje em nossa lição sobre a importância da escola dominical. Isso, quando falamos sobre ensino e as suas modalidades de ensino, né? Existem uns 3 tipos de ensino que eu vou passar aqui sobre o ensino problemático. O que é o ensino problemático? É quando o pastor sabe de um problema da igreja e procura curar ali aquele problema por meio do ensino. Por exemplo, quando Paulo fica sabendo dos problemas da igreja de Corinto pela família de Cloé, Paulo pega ali e ensina aquela igreja costumes, sobre ritos, sobre como celebrar a ceia do Senhor, sobre sacrificar a ídolos, sobre casamentos místicos, sobre litígio, né? Pessoas levando os irmãos na justiça, e dentre outros problemas. E aí Paulo tratou isoladamente ali em Corinto desses problemas. Isso é chamado como pastor, o apóstolo Paulo, ele sendo informado pela família de Cloé, ele vai corrigir. Isso é o chamado de ensino problemático. Quando um pastor sabe de um problema, ele como pastor, ele deve corrigir, ele deve ensinar a igreja. É um ensino problemático. E a segunda modalidade de ensino é chamado de ensino sistemático. O que é o ensino sistemático? É que existe um sistema instalado na igreja para ensinar. Por exemplo, em nossa igreja nós temos uma modalidade de ensino sistemático que é a chamada teologia. O que é teo? É Deus, logia, estudos sobre Deus, acerca de Deus, acerca das doutrinas. E mensalmente temos vários temas trabalhados. Cada mês trabalha-se um tema. Isso é chamado de ensino temático. De repente o pastor vai reunir também as pessoas para aprender a palavra do Senhor. E existe a terceira modalidade de ensino, que é o ensino temático, ou seja, o segundo é o sistemático, a terceira modalidade de ensino é o ensino temático, onde vai trabalhar os temas. O ensino temático vai trabalhar os temas. Onde a escola dominical é um feedback do que é trabalhado no culto à noite. Do que é trabalhado no culto à noite. Pega, porque eu falo isso, porque pega tanto o ensino problemático e o ensino sistemático, e ali engloba tudo ali e traz na escola bíblica dominical. Então existem 3 modalidades de ensino. O ensino problemático, quando o pastor sabe de um problema e vai tratar. O ensino sistemático, que é um sistema de ensino, que também tem os seus temas. Mas a terceira modalidade de ensino é o ensino temático, que trabalha temas, né? Que trabalha temas. Então a escola dominical, por exemplo, qual tema nós estamos estudando esse terceiro trimestre? É sobre a igreja
em Jerusalém. Muito bem. Então, queridos, o título da nossa aula de hoje é o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Caráter quer dizer um modelo, vem de caractere ou característica da igreja em Jerusalém, quer dizer, um modelo, um padrão da igreja de Jerusalém. Então é importante esse ensino que nós vamos estar trabalhando hoje sobre esse padrão da igreja de Jerusalém. Karl Barth, ele disse que temos que ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Então a escola dominical também traz informação. E é isso que é importante nós entender. Só que não podemos separar as coisas. Porque nós sabemos que o sistema do mundo, ele informa. Mas o evangelho, ele transforma. Porque a informação vem por meio do viés do saber, por meio da ciência, ou do ouvir falar, ou as redes sociais hoje que nós temos. Mas o evangelho não. Ele transforma. Então, queridos, nós vamos estar trabalhando esse tema, que vamos ver quando o evangelho vai agora ser missões transcultural. Nós vemos, queridos, que o nosso tópico 1, vamos trabalhar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Tópico 2, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E no tópico 3, vamos trabalhar sobre valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Queridos, nós vamos trabalhar aqui, vamos falar sobre essa igreja ali em Antioquia. Isso é o que está na lição, então vamos estar trabalhando aqui um pouco sobre essa missão chegando ali em Antioquia. Antioquia foi fundada por Antíoco, uma das 16 cidades, fundadas por Antíoco. É uma região ali dos gentios muito, vamos dizer assim, cosmopolita, que recebia muita gente. Vamos dizer, uma cidade muito importante daquele tempo. Uma cidade grande, muitas pessoas, de todo tipo de pessoas e cultura, ela agregava, ela recebia pessoas de cultura diferente, costumes diferentes. E ali em Antioquia, perceba que tinha profetas, tinha doutores, ela tinha ensino da palavra, e os discípulos implantaram ali o ensino da palavra. Então nós vamos trabalhar como que chegou até ali o evangelho. Perceba que os judeus, eles ficaram somente ali em Jerusalém, mas o propósito do Senhor é que ele fosse além das fronteiras, alcançasse os confins da terra. Porque o Senhor disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E Atos 1:8, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto, não fala que é só em Jerusalém, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, Jerusalém, quer dizer, um local, Judeia, regional, ou estado, Samaria, um país, confins da terra a todo mundo. Eles deveriam levar o evangelho, e eles demoraram quase 10 anos para atender esse ide do Senhor. Então, como eles demoraram a cumprir Atos capítulo 1, versículo 8, pois bem, eles vão ter que cumprir Atos 8:1, aonde Deus levantou, permitiu que levantasse ali grande perseguição. Perceba que havia ali Barnabé e o apóstolo Paulo. Perceba que ali foi da onde começou a enviar missionários. Veja que Paulo partiu Barnabé. Quando Barnabé foi ali, chegou ali, ele viu como que chegou a mensagem do Senhor, Atos capítulo 11, 22, e enviaram Barnabé para Antioquia. Só que Barnabé foi muito humilde, gente. E quem tem humildade, Deus ele honra.
perceba que ele chegou ali e viu que não era para ele. Ele viu que tinha alguém mais capacitado do que ele para estar ali. Aí Atos 11:25, partiu para Tarso para buscar Saulo e conduziu para Antioquia. E perceba, querido, como que é importante nós reconhecer que talvez nós não temos capacidade e reconhecer que tem alguém mais capaz do que eu, mais capaz do que nós, ainda que eu esteja na frente de liderança. Isso é muito importante. Isso se chama humildade. E vamos trabalhar aqui nosso tema, nós vamos ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave eu vou passar para você porque é importante, porque vai ocorrer em todos os temas. A palavra-chave é missão. Missão. O que significa missão? Vamos trazer aqui, e você, professor, enfatize na aula. Missão quer dizer um encargo, uma incumbência, um propósito e uma função específica e uma tarefa. Olha só, gente. Uma tarefa, um propósito, uma função específica. É por isso que quando alguém é enviado um missionário é enviado para pregar o evangelho em outro estado, ou em outro país, ou em outro lugar, além das fronteiras, quando ele for para lá, ou se talvez eu estou pregando, ensinando para alguém que tem uma chamada divina, quando você for para lá, você não tem que fazer turismo. Você não tem que ficar de casa em casa, perambulando, buscando fama ou notoriedade. Você tem que implantar igrejas, pregar o evangelho do Senhor, com a supervisão da sua igreja, prestar conta e relatório da igreja qual te enviou, e ela deve também enviar recursos. E você deve pregar somente a palavra, não ficar falando de política, mas anunciar o evangelho do Senhor. Porque, como diz aqui, o sentido de missão também é uma função específica. Você recebeu uma incumbência, você recebeu uma tarefa, primeiramente de Deus, e alguém te enviou. Se o pastor te enviou ou alguém te enviou, é porque ele sentiu de Deus de te enviar e você sentiu no coração de estar lá também. Marcos 16:15, o id é imperativo, é uma ordem, é uma ordenança. Não é esperar a revelação, não. Mas olha que coisa linda, gente, que eu busquei a raiz profunda de missão. Eu vou passar para vocês aqui, para você passar isso na aula. Por quê? A palavra missão vem do latim missiones. Olha que profundidade, gente. O que é missiones? Quer dizer enviar. Olha só. Então, missão vem da palavra míssio. E quando os míssios são enviados, é para uma missão específica. Nenhum país vai enviar um míssil, há um investimento muito grande para enviar um míssil. Nenhum país vai enviar um míssil para outro país à toa. Eu vou jogar só por jogar, não. Ou está em guerra, ou algum problema, ou algum conflito que ele quer tentar resolver com míssil. Atirando os mísseis. Né? Nós vemos isso em Israel, esses países aí, né? Então perceba que atinge, que mira sobre Israel. Então uma palavra missão vem da latim missiones. Quer dizer enviar. Então missionário, aí vem da palavra missionário também, que missionário quer dizer alguém que vai fazer missão. Mas hoje muitos não querem esse título missionário. Hoje é bispo. Hoje é apóstolo. Que quer dizer enviado, a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse que foi o último, então vai faltar cadeira lá no céu. Porque são 12 tribos e 12 apóstolos. Então, temos que tomar cuidado com esse título apóstolo, bispo, conferencista. Daqui a pouco vão ter semideus. Então, aí é onde vem a palavra missionário. O tópico 1, uma igreja consciente, consciência, né? Uma igreja com consciência missionária.
Eles estavam com consciência missionária. Perceba, vão para Fenícia, Chipre e chegam em Antioquia, que depois de Roma e Alexandria, que são cidades de influência, ela é uma dessas três cidades mais importantes. Ali, os fenícios, queridos, eles adoravam sol, adoravam lua, adoravam, né? Existiam os Baal, Astarote, provavelmente Azerá, eram adorados ali nessa cidade dos fenícios. Chipre, também a região de Barnabé, era dessa região, provavelmente já tinha alguns cristãos ali, e eles chegaram ali e cumprimentaram. Perceba, queridos, além de Samaria, eles vão agora levar o evangelho além da fronteira de Israel. Ponto 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Veja que o mesmo que aconteceu na época de Estevão, no tempo de Estevão, aconteceu ali Atos 8, do 1 ao 4, os que foram dispersos pregaram a palavra. E aqui os que foram dispersos caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando somente aos judeus. Mas perceba que depois Deus levanta os gregos para anunciar também ali a mensagem do Senhor aos judeus. E aí, nós vemos aqui que essa é uma ordem do Senhor Jesus. Né? Foram dispersos, não como eles queriam, mas conscientes da sua missão. E diz aqui que, o comentarista traz aqui que eles não perderam o foco, anunciaram ao Senhor. Ou seja, quantos estão perdendo o foco de anunciar a Cristo? Não perca o foco, querido. A igreja que não evangeliza, ela está morta. Ela deixa de existir. Porque se deixar de pregar para alguém, vai deixar de existir. Né? E aí vai perder mais à frente, vamos falar aqui, a sua identidade. Porque vai deixar de existir. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo, como diz, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito influente, mas eles não deixaram de anunciar a Cristo. Atos 13, veja que dizia doutores ali, tetrarca, Manaém, criado com Herodes, pessoas influentes. Mas o Senhor achou por bem Saulo e a Barnabé para a obra que o Senhor tinha chamado. Eram cristãos anônimos, né? Houve um grupo de cristãos ali que foram também. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, mas foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e a mão do Senhor era com eles. Olha só, não podemos nos preocupar com o ofício, mas com a função de pregar o evangelho. Então, mais do que nunca, Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos, quer dizer, ensinai. Fazer, quer dizer, ensinar, formar discípulos. Isso é muito importante, porque também é o imperativo do Senhor. Uma igreja com visão transcultural, ou seja, a cultura grega helênica. Veja que chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. E perceba que o primeiro momento que os cristãos judeus falaram para pessoas que não eram judias. Né? Perceba aqui, olha o comentarista, olha o que ele traz aqui. Ele explica que foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, que adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Né? E ponto 2 aqui, contextualizando a mensagem, seja, nós precisamos entender que temos que não mudar a palavra, não perder o sentido, mas mudar a aplicabilidade. Porque Deus não muda, a palavra do Senhor não muda, mas a aplicabilidade muda. Você tem que olhar o público que está diante de você. Se é um público leigo, ou se é um público de doutorados, você tem que saber o público que está com você. Ou seja, a adaptação, a aplicação, ela muda. Veja que Estevão falou da circuncisão, falou para os judeus. Jesus ensinava na sinagoga, por quê? Porque era para os judeus, mas ele pregava o evangelho a pessoas que não eram judias. A todos. Então isso é muito importante. Ponto 3, uma igreja que forma discípulos, ou seja, a base do discipulado. Veja que eles formaram discípulos. Né? E isso é muito importante, nós vemos o crescimento aí dos muçulmanos. Além da imigração, primeiro motivo. Segundo, a quantidade de filhos. Terceiro, ele não terceiriza a missão de evangelizar. Então, temos que ter esse cuidado de ensinar a palavra do Senhor.
Veja que eles ficaram ali 1 ano ensinando a palavra. Eles voltaram ali e eles ficaram 1 ano ensinando a palavra, ganhando almas para o reino do Senhor, ensinando os cristãos. Tanto é que o ponto 2 aqui foram denominados de cristãos. Atos 11, 26. Por quê? Porque alguém é um cristão, um seguidor de Cristo. Alguém que se parece tanto com Cristo. Ser cristão é isso. Porque tiveram, ponto 3 aqui, a identidade cristã. Alguns entendem que é como zombaria, mas eles se pareceram tanto com Cristo que chamaram ele de cristão. A qual antes poderiam ser chamados de irmãos, às vezes são chamados de crentes, às vezes são chamados de discípulos, são chamados de santos, mas também fomos chamados de cristãos. Por quê? Se parece tanto com Cristo, né? Porque as suas atitudes, os seus comportamentos se parecem com o de Cristo, então é chamado de cristãos. Então, a humildade, queridos, é tudo. Precisamos ter humildade e esse caráter missionário da igreja de Jerusalém. Amém? Deus abençoe.